episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado começando por aqui. O podcast que traz informações atualizadas sobre o mercado agropecuário. Os preços do café atingiram níveis recordes no início do ano de 2025, mas agora começaram a recuar. Então, com a colheita de café em curso, a gente espera ter uma perspectiva da oferta brasileira de café e mundial também e da qualidade da safra brasileira. E para isso, eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, vou conversar com Roberto Barata, ele que é diretor do Centro de Excelência em Cafeicultura em Minas Gerais. Fica com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Seja bem-vindo, Roberto. É uma satisfação ter você aqui no podcast Ouço Agro. Obrigado, Natália. Para mim é um prazer também falar no podcast e falar a todo o público do agro, principalmente da cafeicultura. Roberto, o que vocês têm observado em relação à colheita, né? Como está a safra de café este ano de 2025, considerando o que está sendo colhido? Bem, nós temos 4 principais regiões produtoras de café aqui em Minas Gerais. A gente tem o sul de Minas, que é muito grande, corresponde à metade da produção mineira. Nós temos o Cerrado Mineiro, nós temos a Chapada de Minas, a região de Capelinha, e temos a antiga Zona da Mata, que hoje chamamos de Matas de Minas, que é a região leste de Minas Gerais. Então, assim, eu posso dar um panorama geral, mas Minas é muito grande, então o processo de colheita ele está variando bastante com relação a isso. Pode falar sobre Minas, até porque a gente está falando do maior estado produtor do Brasil mesmo, então é importante ter essa realidade e o que você colocou, né? Que as regiões colhem em momentos diferentes e tem a questão do desenvolvimento da lavoura também, que é diferente, porque elas estão sob condições climáticas diferenciadas, então muda tanto no processo de produção quanto na fase e nas condições para colheita. Então, como que vocês veem, né, como vocês têm observado esse avanço da colheita e, as perspectivas em relação à produtividade e qualidade do que vem a ser colhido? Bem, vamos falar de café. O café é uma commodity mundial e o mundo está com muita dificuldade de produzir café. A gente viu o Vietnã com dificuldade de entregar cafés, os canéforas, os conilons da vida, o ano passado, e o Brasil acabou suprindo essa demanda. A Indonésia, outros países, a própria Colômbia, hoje é um grande importador de cafés do Brasil. Então, o mundo está com dificuldade de produzir cafés. O Brasil também tem enfrentado algumas dificuldades climáticas, e com isso, o preço do café a nível mundial ele tem subido. A demanda está cada vez maior. Se a gente pegar a parte da Ásia, a própria China, e outros países estão aumentando muito o consumo, e essa demanda está aumentando no mundo. O mundo não está conseguindo suprir a quantidade demandada com uma oferta satisfatória. E com problemas climáticos que têm aumentado. Bem, aqui em Minas, que é o maior produtor do café arábica, a safra do ano passado ela praticamente vai se repetir esse ano. O ano passado seria um ano de uma safra um pouco maior, mas iniciamos o ano passado, já em abril, com uma seca muito intensa. Essa seca durou 6 meses e normalmente ela não dura tanto tempo assim. Ela foi de abril a setembro. Com isso, a safra do ano passado já deu uma peneira menor, porque na época do final do enchimento do grão, prejudicou um pouco esse enchimento, então as peneiras foram menores e a safra acabou sendo um pouco menor também. O que aconteceu? Período de seca muito intenso, as plantas se depauperaram muito, ficaram muito desfolhadas. E logo após a florada, que aconteceu, a principal florada aconteceu final de agosto e final de setembro, veio a florada, começaram as chuvas, mas teve um calor muito intenso, altas temperaturas que prejudicou a florada. Então, esse ano, além de ser um ano de baixa, de bienalidade negativa, ou seja, uma baixa produção, principalmente nos cafés arábicos, no canéfora já não acontece tanto isso, a produção desse ano ela vai ser do mesmo volume do ano passado. Se a gente analisar que é um ano de bienalidade negativa, a gente está tendo uma produção alta. O ano passado que teve uma produção muito baixa. Uhum.
Tem alguns anos já, né, que o café você pontuou a questão dos outros países com dificuldade também, e o Brasil também tem enfrentado anualmente desafios climáticos que estão afetando, a produção, né, produtividade, produção e qualidade dos cafés, que culminou nesse cenário de preços recordes que a gente já falou aqui anteriormente. Você trouxe já uma retrospectiva, né, de fatores climáticos que lá na florada desta safra, né, começaram também a interferir na produção, e aí segue pela fase de enchimento de grãos, como você colocou, e aí uma safra de bienalidade negativa, então, que é a que está sendo colhida em 2025, com um volume semelhante à safra passada, que era para ter sido maior, mas teve um comprometimento aí, uma quebra por conta dessas questões, né. Tem também, Roberto, a gente tem ouvido sobre um leve atraso na colheita este ano. Então eu queria que você comentasse um pouco, explicando já, né, essas fases da colheita do café, como que ela normalmente se concentra e o que se deve, se realmente tem ocorrido, né, tem sido observado uma lentidão maior na colheita da safra de 2025, isso pode gerar algum impacto negativo para a produção. Bem, as mudanças climáticas têm acontecido sistematicamente, principalmente aqui em Minas Gerais. Se a gente for a fazer uma retrospectiva também das mudanças climáticas, em junho, julho de 2021, a gente teve uma geada forte que já reduziu a produção bastante daquele ano e comprometeu a safra do ano seguinte. Nós temos tido temperaturas muito elevadas que prejudicam principalmente na época de floração e pegamento dos frutos. Falei da seca do ano passado, das altas temperaturas na florada. Neste início de ano, no mês de fevereiro, nós tivemos veranico. É muito pouco comum. Eu te falo, eu nunca vi veranicos acontecer. Eu já vi veranicos acontecer em janeiro, em dezembro, mas esse ano aconteceu um veranico em fevereiro, em algumas regiões de Minas, como o Cerrado e a região da Chapada de Minas, que são regiões um pouco mais quentes, Chapada é um pouco mais quente, durou até o final de março. Então, o que aconteceu? E logo após, o mês de abril e até o meio de maio, foi muito chuvoso. Então, assim, aconteceram condições climáticas muito variadas. As colheitas esse ano, elas estão muito atrasadas. Eu fiz um levantamento em todas essas regiões. Por exemplo, o Triângulo Mineiro, o Cerrado de Minas, ele está com 2,7 só por cento de colheita realizada. A região do sul de Minas de Matas de Minas, são uma região um pouco mais úmida, choveram um pouco mais também, está em torno de 8, 9%. E a região da Chapada de Minas praticamente não colheu, 3% também de colheita. Então, o início da colheita está muito baixo ainda, mas nós temos notícias desse início de colheita que tivemos um bom enchimento de grãos, vamos ter peneiras mais elevadas. Pra você ter uma ideia, o ano passado, o fechamento das peneiras em Minas Gerais, 17, 18 são as maiores peneiras, fechou em torno de 10%. Aqui no sul de Minas, as primeiras colheitas já estão em torno de 25, as peneiras, os lotes com menor peneira, 25% de peneiras 17, 18, e as maiores com 35% de peneira 17, 18. De média 30%. Então as peneiras vão ser mais elevadas, o que vai gerar um rendimento melhor em termos de litros por saca produzida melhor. Uhum. Até ajudando a explicar um pouco essa questão de peneira, né, para quem está ouvindo a gente não é muito da área, como você colocou, é um grão maior, né, que teve um enchimento melhor do grão, então quando ele passa numa peneira ele tem um tamanho maior, e aí o que você está sinalizando é, por mais que tenha um atraso na colheita, o tamanho dos grãos, está melhor, então pode ter um rendimento maior, uma produção também maior, que pode ser por isso também essa perspectiva em relação ao Brasil colher uma safra num volume até representativo este ano, mesmo sendo bienalidade negativa, né. Isso é positivo para o produtor, né, Roberto? Quando ele consegue ver que houve mesmo na fase da colheita ali, ele consegue ter a certeza de que houve um enchimento de grão, pelo menos em parte da lavoura, né,
mais adequado do que nos anos anteriores, porque isso não estava acontecendo, né. Então dá uma perspectiva positiva para melhorar os resultados, econômicos da propriedade. É, com certeza, mas nós temos que lembrar o seguinte: o Brasil, quando eu falo que ele vai manter a produção com relação a 2024, nós temos que lembrar que o Brasil produz café arábica e café canéforo, conilon, ou robusta amazônico. Se nós levarmos em consideração as diferenças entre as duas espécies de café do mesmo gênero, coffee, o, o café, principalmente o café arábica de Minas Gerais, vai ter uma redução entre 6, talvez até 20%. O que vai suprir essa quantidade de café para manter a mesma produção do ano passado foi principalmente as lavouras de conilon irrigadas do Espírito Santo. O Espírito Santo deve produzir em torno de 18, 19, entre 18 e 19% a mais de cafés do que o ano passado. Então, se a gente analisar os cafés de Minas, que é o principal produtor de café arábica, nós vamos ter uma redução de produção de arábica no Brasil como um todo e principalmente em Minas Gerais. O que vai suprir são os cafés, os canéforos, o conilon, no caso. Então, por exemplo, Minas Gerais, nós vamos produzir menos café que o ano passado. Entendeu? Então, assim, o comprador do exterior, quando vem ao Brasil, ele muitas vezes ele quer comprar o arábica, que é um café que dá o corpo no blend que eles fazem fora do Brasil. Então, a tendência do café arábica, eu vejo que é uma tendência de manutenção de altos preços. Um dos fatores que pode ter contribuído para esse volume, desse aumento da produção de canéfora, né, de robusta que você colocou, pode ter sido porque ele chegou a ultrapassar até o arábica em alguns momentos, por conta, dessa redução de oferta mundial, oriunda principalmente da quebra no Vietnã, né. Então dá uma recuperação, os produtores também conseguem investir na sua lavoura, também tem havido uma demanda maior por canéfora, por robusta, então acaba incentivando essa produção. E aí, como você colocou, quando olha o volume total, né, tem um volume semelhante da safra passada, mas com uma possível, colheita menor para o arábica, principalmente no estado de Minas Gerais. E você falou sobre a irrigação, né, Roberto, que na irrigação no Conilon, mas também por conta de vários anos com problema climático, a gente ouviu falar já de produtores na região do sul de Minas, por exemplo, de arábica, procurando, investir em irrigação para reduzir um pouco essas perdas e também ter uma qualidade um pouco mais equilibrada do seu café. Vocês têm notado realmente uma transformação nesse sentido, de maior implementação de irrigação nas lavouras de arábica aí no estado? Com certeza. Ou uso de outras tecnologias, né, desculpa. Se a gente analisar o que nós chamamos de bienalidade, ou seja, anos de safra alta e safra baixa, uma coisa que influencia muito a bienalidade são as condições climáticas, principalmente regime de chuvas. Então, se o produtor entra com a irrigação, ele tem uma tendência de reduzir um pouco essa bienalidade e ter uma safra mais homogênea ano sim e ano também. O que está acontecendo? Aqui em Minas Gerais, esse ano, agora foi em 2024, foi um projeto de lei de reservação de água, foi aprovado na Assembleia do Estado, que permite que os produtores façam reservação de água. Você pode fazer uma barragem para reservar água para fazer irrigação. Muitas vezes você não tinha condições de fazer irrigação, porque tem algumas áreas que não têm a disponibilidade de água por fontes, por rios ou por nascentes que possam fornecer esse volume de água. Então, quando o produtor pode fazer essa reservação, e foi um grande avanço legislativo aqui em Minas Gerais, ele vai poder fazer uso da irrigação sim. A irrigação ela é muito utilizada no café conilon. Por quê? O café conilon é um café que você pode fazer um plantio em regiões mais quentes e mais baixas. A irrigação tem trazido altas produtividades. Eu vejo com Minas Gerais, o próprio sistema FAENG-SENAR, investindo no café conilon em algumas regiões. Existem alguns projetos para verificar em áreas, por exemplo, de pecuária, o produtor plantar um pouco de café para ter rendas diferentes. E o café é uma boa oportunidade. Tanto é que o café tem tido uma rentabilidade tão alta que a própria sucessão empresarial está acontecendo de forma mais fácil. O filho do produtor, ele está
vendo o pai produzir, ele está se preparando para entrar e seguir o negócio familiar. Então a irrigação, ela com certeza vai aumentar também no café arábica em Minas Gerais. Uhum. E, Roberto, um outro ponto que é importante quando a gente fala sobre a produção, né, é do lado de custos. Por mais que a gente tenha tido preços melhores nesse último ano, principalmente, os custos têm sido elevados e os produtores têm alguns desafios aí pela frente, até para ter uma sustentabilidade em momentos de um recuo nos preços do café, por exemplo, e que ele tem que estar com seu negócio fechando as contas, né? E a mão de obra ainda é um grande desafio, né, para a cafeicultura. A gente tem um percentual grande ainda de lavouras em regiões com declividade elevada, que depende de mão de obra para várias etapas do processo produtivo. Isso não é exclusivo do café, tem de norte a sul do Brasil, a gente tem gravado episódios aqui, de diversas culturas, até produtor de grãos tem relatado esse desafio em relação à mão de obra. E agora nesse momento de colheita, é uma das fases que mais se demanda mão de obra para a colheita do café. Você colocou percentuais ainda bastante baixos de colheita para esse ano, mas vocês têm observado alguma coisa diferente em relação a um desafio maior ou menor? Como que você avalia essa questão desafiadora da mão de obra na cafeicultura? E se você acredita que para essa safra de 2025 ela vai influenciar de alguma forma? Naturalmente a mão de obra, ela é muito importante dentro da cafeicultura, principalmente a cafeicultura de montanha. Se nós analisarmos o perfil do produtor, o cafeicultor mineiro, e de uma forma geral, vamos falar que entre pequenos, vai estar quase próximo a 90% dos produtores, dos cafeicultores em Minas, são pequenos produtores. Entre pequenos e médios vai passar de 90%. O que está acontecendo? Geralmente ele utiliza a mão de obra familiar e muitas vezes troca serviço com vizinhos, com cafeicultores vizinhos. Existe um projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados ou no Senado, se não me engano, para compatibilizar a troca de serviços, da mesma forma que existe um projeto de lei que a pessoa que tem uma renda através de Bolsa Família, por exemplo, ele não perca essa renda se por acaso ele tiver um trabalho temporário. São avanços legislativos que têm que acontecer para que isso, né, cada vez se torne mais tranquilo para a produção de café, que tem uma função social muito grande. Hoje o café, nós tivemos eventos aqui do Centro de Excelência em Cafeicultura, que falou de hoje nós agregamos valor com o café no turismo, na culinária, rotas de café. Então o café, ele é muito importante para a economia como um todo. Agora, pensando nos grandes produtores, a tecnologia de várias empresas, hoje o grande produtor, ele está procurando áreas mais planas para produzir o café dele, e ele consegue fazer grande parte da colheita dele, mesmo retirar o café que está de varrição, com máquinas. Tá ok? Então, a mão de obra, ela tem sido suprida de diversas formas, inclusive nos grandes produtores com maquinário. Você comentou alguma coisa com relação a custos de produção. Há muito tempo a gente não tem preços como esse agora na cafeicultura, em torno de $400 se mantendo por vários meses. Antigamente o café subia de preço, ficava entre 15 dias, 20 dias, às vezes com preço elevado. Não dá tempo do produtor às vezes, escolher o café e vender. Logo o preço caía. Então hoje o cafeicultor está tendo uma boa rentabilidade com isso aí. E nesse período, agora, naturalmente, não esperamos que esses preços durem ad eterno. Daqui a algum tempo, acaba baixando um pouco o preço. Então, esse é o momento do cafeicultor investir na sua infraestrutura, a própria questão trabalhista, os grandes produtores investir em alojamentos, condições para que os trabalhadores tenham uma condição melhor. Então, tudo isso vem a calhar para que a cafeicultura se desenvolva cada vez mais, viu, Natália? É importante isso que você colocou, e a gente está comentando sobre um momento bom de preços para o café, porque se a gente for pegar alguns anos atrás, 10 anos atrás, estava muito ruim, né? Então, preços de mercado abaixo do custo de produção. Então, a gente tem um cenário de produtores aproveitando esse momento para ajustar suas contas, porque passaram por vários anos, tendo prejuízos aí com a sua produção não fechando a conta, tanto quebra da produção, como essa questão de preços de mercado muito baixo comprometendo. Então fica aí esse recado que você deu
de produtor aproveitar, né, para investir, porque uma hora deve recuar, essa oferta deve se regularizar, ou querendo ou não, acaba que alguns cafés não têm uma valorização tão grande quanto outras, né, em questão de qualidade ou diferenciais aí de nichos de mercado, que a gente vê um pouco acontecer já agora que subiu bastante o preço. Mas eu queria destacar uma outra coisa interessante que você falou, que é sobre esses projetos de lei. E isso, Roberto, mostra como é importante, o produtor também participar de fóruns, né, estar conectado ali com seus sindicatos, com a federação e com a CNA, porque esses avanços no legislativo afetam diretamente o negócio dos produtores. Então, a viabilidade da irrigação, você deu o exemplo de um projeto de lei, depois a questão de mão de obra também um projeto de lei. Então, realmente, isso é uma evolução do processo normativo, regulatório do país, auxiliando ali na prática de quem está no campo querendo produzir, investir mais e melhorar a eficiência do seu negócio. Então, isso é bastante interessante de a gente destacar aqui. Naturalmente, todos esses projetos de lei são interessantes, o produtor ele tem que ter realmente esses ganhos. A cafeicultura, voltando a falar de rentabilidade, de certa forma, sorte para a cafeicultura e não tanta sorte para outras culturas. Por exemplo, o Brasil depende muito da produção de soja, milho para exportação. E são volumes por exemplo, de adubo muito grande consumidos por essas culturas também. Se por acaso o preço do café não tivesse em alta, mas o preço das outras commodities também tivesse alta, o preço do adubo para o cafeicultor com certeza iria aumentar. E este ano ele está tendo essa sorte, entre aspas, de que outras culturas não subiram tanto de preço como em anos anteriores. A soja teve anos com preço elevadíssimos, o milho também. Isso faz com que o preço dos adubos subam muito. Então ele está conseguindo ter um bom preço e os custos de produção não tenham subido tanto para ele. Então esse é um ponto positivo deste ano também. Você sabia? O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, responsável por mais de um terço de toda a produção global. Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo são os principais estados produtores de café arábica, enquanto Espírito Santo e Rondônia são os principais produtores de Conilon e Robusta. Em 2024, o estado de Minas Gerais colheu cerca de 28,1 milhões de sacas de café, com o Sul e o Centro-Oeste mineiro sendo responsáveis por 48% desse total. Já para 2025, a estimativa é de redução de cerca de 7% na produção. Roberto, já estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Antes de encerrar, eu queria que você colocasse aí a sua visão em relação ao que você acredita de positivo que a cafeicultura esteja vivenciando, fora a questão de preços, mas em relação à tecnologia, melhoria da qualidade, conquista de mercado, do consumo, ampliação de turismo, como você colocou. O que você acredita que vale a pena destacar e que é um caminho, uma inovação que a cafeicultura tem implementado que pode ajudar a sustentabilidade de forma geral, a resiliência, né, dessa atividade e a competitividade? Bem, iniciando falando sobre sustentabilidade, nós temos aqui em Minas uma plataforma do governo do estado que chama Selo Verde. Nessa plataforma, estão cadastrados todos os cafeicultores em Minas Gerais, onde nós podemos observar que mais de 99% desses cafeicultores não realizam nenhum tipo de desmatamento desde o ano de 2008. E isso é uma exigência, por exemplo, do maior mercado consumidor mundial de café, que é o mercado europeu. Então, assim, essa exigência de desmatamento zero dentro da cafeicultura e outras culturas brasileiras, o Brasil está mostrando que ele é sustentável. Ele está acabando com certas narrativas que vêm até mesmo de dentro do nosso país, falando sobre desmatamento. Hoje o Brasil mostra que 66% da sua área ainda tem matas preservadas, que apenas para a agricultura utilizamos 9%. Então, o Brasil, para exportar, nós temos sustentabilidade sobrando e dando exemplo para o mundo inteiro. Com relação à cafeicultura, a tecnologia ela realmente entrou muito forte na cafeicultura. E para que essa cafeicultura assuma e assimile essa tecnologia, nós precisamos de quê? Da maior dificuldade que existe hoje no agronegócio. O que é? Falta de mão de obra e falta de mão de obra qualificada.
Nós aqui do Sistema FAENC Senar, aqui especificamente do Centro de Excelência em Cafeicultura, nós somos engajados sempre em qualificar essa mão de obra, seja ela produtores, filhos de produtores, familiares, ou mão de obra urbana também, porque há uma carência muito grande de mão de obra e sabemos que o agronegócio oferece empregos nesse país. Então, assim, a cafeicultura em Minas Gerais a gente não pode pensar na cafeicultura somente como um produto de qualidade e oferecendo empregos. A cafeicultura em Minas Gerais, ela é uma cadeia produtiva muito grande, só que ela envolve cidades inteiras. Por exemplo, Varginha, grande parte do faturamento da cidade, depende da cafeicultura, da comercialização do café. Existem regiões produtoras de café que nós estamos começando a fazer trabalhos de rotas do café, que envolve turismo. Minas Gerais foi o estado que mais cresceu em termos de turismo do Brasil esse ano passado. E talvez seja o segundo maior destino de turistas do Brasil. Rotas de turismo, por exemplo, que envolvam cafeicultura, trazem pessoas para bares, hotéis, restaurantes, trazendo renda para toda a população. Então, quando a gente fala de agronegócio, não só do café, a importância do agro não é somente em trazer emprego e produtos de qualidade. São cadeias produtivas que sustentam, às vezes, muitos estados desse país. Nós temos que valorizar cada vez mais o nosso agronegócio, porque traz renda, traz emprego e traz muitas melhorias para o país como um todo. E como você colocou, né, Roberto, quando a gente tem uma evolução tecnológica para a implementação disso no campo, essa inovação demanda ali uma formação e uma capacitação desses profissionais que vão operar. E também do produtor, né, para ele conseguir estar aberto a incorporar essas tecnologias dentro da propriedade. Então tem esse papel relevante realmente do sistema CNA e também do Centro de Excelência em atuar para deixar apto profissionais para que atuem e consigam realmente contribuir aí com a inserção tecnológica dentro da atividade agropecuária, e da cafeicultura não é diferente, até porque a gente tem bastante evolução em todas as etapas ali do processo produtivo, inclusive no pós-colheita, né, que é alguma coisa que acaba trazendo uma agregação de valor muito grande, e os produtores têm buscado se profissionalizar. Então fica aí esse comentário, né, em relação à relevância dessa atuação e da capacitação de profissionais no campo para enfrentar esse desafio que todas as atividades têm passado aí com essa questão de mão de obra. Roberto, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra tê-lo aqui, trazendo essas atualizações de quem vive aí na região de Minas Gerais, né, está vivenciando, atuando junto com produtores, também com esses profissionais do setor, de olho na tecnologia, trazendo essas informações bastante atuais para a gente sobre o mercado, e a gente espera aí que todo mundo possa consumir, então, cafés com bastante qualidade, que têm sido colhidos agora na safra de 2025, cafés brasileiros. Um bom café a todos e muito obrigada pela sua presença. Esse é o nosso trabalho e esse é o nosso compromisso com o produtor rural, em retornar para ele formação e, com certeza, para que ele gere cada vez mais renda para o setor do agro. Muito obrigado e bom dia a todos. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, e esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!